Boa noite, amados amigos. É com imenso prazer que estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus, para estudarmos, conversarmos um pouquinho mais sobre essa bendita obra da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos que toda a espiritualidade, essa equipe maravilhosa do irmão Gabriel, esteja com cada um de nós, em nossos lares, com nossas famílias, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para que possamos aproveitar ao máximo as benditas lições contidas no Evangelho de Jesus e tão bem explanadas nesta obra de Allan Kardec, que nós possamos, além de conhecê-las, possamos entendê-las, para que, enfim, possamos incorporar nas nossas atitudes e que estas sejam capazes de nos ensinar a modificar os nossos sentimentos, pois só assim alcançaremos a evolução tão desejada. Pai Santíssimo, proteja esta bendita equipe do Grupo Espírita Irmão Gabriel, para que nós possamos cada vez mais acolher a todos que cruzam os nossos caminhos. Nesses tempos de pandemia, não podemos abrir a nossa casa de oração, mas podemos sim estar sempre com o coração aberto para acolher cada um que percebemos que necessitam de nós. Que nós possamos nos engajar nos movimentos de solidariedade tão necessários ao nosso planeta, especialmente nesses tempos difíceis. Que nós possamos, Senhor, compreender a nós mesmos e aos nossos semelhantes, a fim de que sejamos uma família fraterna, como nos ensina Jesus. E assim, pedindo licença para essa digna equipe espiritual que nos assiste nesse momento, iniciamos o nosso estudo dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e à Mãe Santíssima. Nós estamos iniciando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o primeiro item que nós vamos ver desse capítulo, na noite de hoje, é sobre ressurreição e reencarnação. Eu gostaria de começar o nosso estudo fazendo uma distinção entre ressurreição e reencarnação. A ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto. Então, é aquele mesmo corpo que pereceu e que retorna à vida com o mesmo corpo e o mesmo espírito. A reencarnação é o retorno da alma, ou seja, do espírito, mas num outro corpo que foi recém-formado com a finalidade de acolher esse espírito. A ressurreição e a reencarnação, elas estão presentes no Evangelho desde o Antigo Testamento. A Igreja Católica usa apenas o termo ressurreição, mas tem um estudo do escritor Celestino
que em aramaico o vocábulo ressurreição significa reencarnação. Então é como se, por exemplo, Jesus nunca tivesse falado, nem os profetas tivessem falado em reencarnação. E a primeira vez que foi falado reencarnação foi na doutrina espírita. Nós sabemos que esse conceito existe há milênios e que, inclusive, em outras culturas religiosas, às vezes até com outros nomes, nós sabemos que esses espíritos, eles ressurgem. E na própria, por exemplo, na própria doutrina judaica, muitas vezes eles citam isso, né? E nós, para diferenciarmos uma coisa de outra, nós que somos cristãos, nós sabemos que a ressurreição se aplica a Lázaro e a reencarnação se aplica a João Batista reencarnando o espírito de Elias, do profeta Elias. E isso, no próprio Evangelho, está bem claro esse exemplo de reencarnação de Elias através de João Batista, porque o próprio Jesus esclarece bem isso. No capítulo 3 de João, ele cita o seguinte, no versículo 13 e 14: "E se quiserdes entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir." E ainda ele coloca que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Isso em São Mateus, no capítulo 11, versículo 12 e 15. E João, ele coloca também que esse espírito renasce quando ele fala no capítulo 3, no versículo 4, 5 e 6, quando ele está conversando com Nicodemos, e Nicodemos lhe pergunta: "Como pode nascer um homem que já é velho? Pode ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez?" Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, olhem que tanto lá em Mateus, quando ele afirma que João é Elias, aqui, João Batista, né? Aqui o evangelista João narra as palavras também do Cristo, colocando uma diferença bem grande entre o que nasce da carne e o que é espírito. Vamos esclarecer apenas algo a respeito dessa passagem, quando ele diz que renasce da água. O que significava a água naqueles tempos? Eles acreditavam que a água era um elemento gerador absoluto. Então, tudo que era matéria provinha da água. Então, por isso que ele diz da água, que é um elemento gerador, que é o que significa gerado matéria da matéria. Assim, a água tornou-se um símbolo da natureza material, porque como ela era um elemento gerador absoluto, então ela veio se tornar um símbolo da natureza material. Então, o que é matéria, vem da matéria. E o espírito, ele é uma natureza inteligente. Então, notem que nós somos formados de uma natureza material e uma natureza inteligente, ou seja, de corpo e espírito, de matéria e espírito. Então, renascer da água e do espírito significa nascer com o seu corpo e a sua alma.
ele esclarece que o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do espírito é espírito. Isso indica que só o corpo procede do corpo e o espírito independe do corpo. Como o corpo deteriora, nós estamos cansados de saber isso, e o espírito é imortal, quando ele diz que renasce do corpo e do espírito, só tem uma forma disso acontecer, que é através da reencarnação. Então, eu preciso de um corpo novo, porque o corpo que eu tinha deteriorou. E o meu espírito, ele é eterno, ele é imortal. Então, esse espírito vai ocupar esse corpo novo com a finalidade, através da reencarnação, né? Com a finalidade da evolução espiritual. Isso é muito bem explicado nessa magnífica obra de Kardec. Aliás, em todas as suas obras, as explicações nesse sentido são muito esclarecedoras e muito claras. Os espíritos que vieram nos esclarecer nos tiraram, assim, de uma grande empreitada, nos auxiliando a compreender melhor a evolução espiritual, a compreender melhor o amor de Jesus, a compreender melhor a misericórdia divina. Por quê? Porque é através dessas reencarnações que nós vamos nos aprimorando para ver o reino de Deus, né? Existem mais algumas citações nessa parte do Evangelho que nos colocam assim, a par de que não há nenhuma dúvida sobre a reencarnação. E ele faz algumas citações bem remotas no Antigo Testamento, que Isaías coloca, por exemplo, quando ele diz: os de vosso povo que foram mortos viverão de novo. Prestem atenção. Quando ele diz viverão de novo, significa que eles vão renascer. Se eles não fossem reencarnar, o que ele diria? Continuam vivos ou ainda vivem. Então, isso seria a ressurreição que foi sempre explicada por algumas doutrinas cristãs, achando que a gente morre e continua vivo. Isso é a ressurreição. Nós, com o advento da doutrina espírita, compreendemos que a gente tem novas oportunidades no corpo. Então, notem que desde Isaías, esse esclarecimento espírita, da doutrina espírita, já estava presente, porém, não havia sido interpretado ainda desta forma. E em Jó, que vem um pouco depois de Isaías, também ele diz o seguinte: acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, pois aqui voltarei de novo. Então, quando ele diz que voltará de novo, não tem como ser ressurreição. Só pode ser através da reencarnação. Então, ele coloca aí a pluralidade das existências, porque ele diz que vai voltar e ele vai esperar para voltar. Então, isto fica bem claro na reencarnação. Então, essa bendita doutrina espírita que surgiu para nos esclarecer, vamos dizer assim, ela nos mostra que, através da encarnação, nós temos condições de saber. Essa doutrina revela para nós de onde a gente vem, para onde a gente vai e por que a gente está na Terra. Então, olhem o quão esclarecedor é a reencarnação frente às explicações, os esclarecimentos e as revelações da doutrina espírita.
Por quê? O que acontece? Ela vai nos dar um conforto e uma justificativa sobre todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta para nós. Se não fosse a reencarnação, nós acharíamos, no mínimo, que Deus não é justo ou que não é misericordioso. Porque pensem bem, nós, como pais, completamente imperfeitos, nós damos oportunidades com muito amor, com muita fraternidade aos nossos filhos. Como que Deus não ia fazer isso com a gente? Se a gente errou uma vez, a gente está condenado àquilo, então que aprendizagem é isso? Por que nós não temos a chance de uma nova oportunidade? Chance de enxergarmos os nossos erros? Porque na maioria das vezes a gente erra por pura ignorância. Então, ela vai dar sentido para nós aos ensinamentos do Evangelho. Ela vai dar um sentido para nós às palavras de Cristo. Ela vai dar um sentido para nós para a compreensão da misericórdia divina. Então, olhem que a doutrina vai esclarecer a gente uma porção de coisas através da reencarnação. E através da reencarnação é que nós vamos ter oportunidade de evoluir para chegar aí no versículo 3, que é o tema de João, do capítulo 3, que é o tema deste capítulo, que ele diz: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente compreende que é através da reencarnação que nós vamos evoluir. Eu gostaria de dividir com vocês agora algo que eu penso um pouquinho diferente do que ele coloca aqui no livro. É óbvio que durante a obra toda nos faz chegar a essa conclusão que quando eu olho isso aqui, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, para mim é muito mais amplo do que apenas reencarnar. Para mim, a reencarnação é o objetivo de eu me reformular. E para mim, esse nascer de novo é mais do que o reencarnar. Para mim, esse nascer de novo, para ter condições de ver o reino de Deus, é eu transformar o meu espírito. É eu fazer com que meu espírito renasça, deixando o homem velho e me tornando um homem novo. Então, para mim, o sentido disso tudo é esse renascimento, não só no novo corpo de um meu espírito, com a finalidade de evoluir, mas, acima de tudo, esta finalidade que é transformar o meu espírito de hábitos viciosos, doentios, em virtudes. É de transformar todos aqueles vícios em virtudes. É de deixar aquele homem velho, arraigado, aquele espírito preso a tantas mazelas, a tanto egoísmo, a tanto orgulho, e passar para um homem novo que incorpore a fraternidade, a caridade, enfim, a lei de amor. E isto só pode ser feito com a nossa evolução espiritual, que se dá de uma forma bastante intensa em cada reencarnação. Então, é por isso que o nosso, a meu ver, o nosso programa encarnatório é muito importante a gente estudar e nos preparar enquanto estamos lá, assim como não perdê-lo de vista enquanto estamos aqui. E isso só será feito através de um mergulho em nós mesmos, porque aqueles nossos vícios, aqueles nossos
hábitos doentios, eles estão incorporados em muitas encarnações. E é muito comum nós queremos escondê-lo, mas eles estão ali presentes. Nós podemos querer aparentar, queremos achar, queremos não enxergar aquelas sombras ou aquele lodo que existe no fundo do nosso lago interior, mas não significa que ele não exista. E é muito mais fácil a gente olhar para fora, a gente olhar para os outros, analisar a situação externa do que a situação interna. Por quê? Porque ela nos incomoda. Aqueles nossos vícios não são coisas, nós não estamos mais no estágio de dizer, eu sou assim e pronto. Nós temos consciência do que nós precisamos ser. Nós estamos numa era do espírito já. Nós não estamos mais na era do homem velho. Então, nós precisamos mergulhar em nós mesmos e, lógico, que não precisamos agitar aquele fundo para tudo virar água suja, mas a gente ir drenando aquela lama, iluminando aquelas sombras que nós temos. E eu gosto muito do livro do Vanderlei Oliveira, ditado pela irmã Cidufo, de Reforma Íntima, quando ele diz o seguinte, que nós precisamos entender que é um dia de cada vez, porque quando a gente toma consciência disso, eu falo por mim, acredito que a maioria das pessoas sejam assim, existe uma ansiedade muito grande de transformação. Por quê? Porque nós queremos ver o reino de Deus, nós queremos nos reconciliar com Deus, mas se nós não nos reconciliarmos conosco e com os nossos irmãos, os próximos e todos os outros, essa reconciliação com o Pai não vai existir, porque nós só vamos nos reconciliar com o Pai quando o nosso espírito tiver condições de viver a lei de amor. Então, nós precisamos ter ciência de tudo isso e trabalhar com tudo isso, mas sem ansiedade e principalmente com caridade a nós e aos outros. Isso é feito de uma forma mais compreensível e até mais, vamos dizer, fácil, né, de enxergar, não fácil de agir. Quando a gente aplica a metodologia de Eurípides de Barçanufo na educação do espírito. Quando a gente enxerga o nosso irmão e a nós mesmos como espírito, não como Ângela, não como Renato, não como fulano, não como filho, não como marido, não como sogra, não como mãe, não como neto, e sim como um espírito. Então, nós temos condições de ter uma visão maior daquele ser. Essa educação do espírito, essa metodologia vai fazer com que a gente saia da filosofia para entrar na vivência dos ensinamentos trazidos pelo Espírito de verdade. Então, nós vamos conseguir compreender e viver de acordo com os ensinamentos do Espírito de verdade. É óbvio que não basta eu ver o ensinamento e já achar que eu sei. Existe um esforço muito grande e graças a Deus, Deus é misericordioso e esse esforço conta muito. A espiritualidade nos assiste muito quando nós fazemos esse movimento para essa evolução espiritual, para ver o reino de Deus. E a finalidade desta educação do espírito é de se redimir e educar os nossos pensamentos e sentimentos para a libertação do nosso espírito. Somente através da educação dos sentimentos é que a nossa razão se expande. Então, não tem outra forma da gente fingir que não sente, ou da gente querer mentir que não sente,
ou da gente querer camuflar que não sente. É melhor a gente admitir que sente e trabalhar esse sentimento. Essa metodologia nos estimula o conhecimento do ser espiritual, conhecendo-se a si mesmo, e leva à reflexão inteligente sobre sua formação moral, suas construções de valores, compreendendo assim a finalidade útil da reencarnação. Então, é através da reencarnação que nós vamos conseguir modificar os nossos hábitos doentios, construir uma moral cada vez mais elevada e fazendo com que estes valores morais propagados pelo Cristo sejam construídos em nós e, consequentemente, serão incorporados ao nosso espírito eterno. Portanto, o Dr. Eurípides nos coloca numa era da esperança, vencendo os hábitos e pensamentos doentios. Nos coloca num novo mundo, onde a universalidade divina está presente na caridade, na fraternidade, enfim, no amor de Jesus. E nossa grande esperança é que Deus sempre está nos esperando com muito amor e muita misericórdia. Eu gostaria de, para encerrar, ler uma página aqui do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. É o item 90. Ele diz assim: em constante renovação. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 23, na sua epístola, ele diz o seguinte: renovai-vos no espírito. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semimorto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Vergônteas é a mesma coisa que ramos, tá? Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então, eu gostaria que nós encerrássemos refletindo bastante sobre a finalidade da nossa reencarnação e que nós pudéssemos aproveitar ao máximo essa bendita oportunidade que nos foi dada pelo plano espiritual. Essa bendita oportunidade de aprendermos através de
todas as formas que surgem na nossa vida como formas de dificuldade, que nós refletíssemos o que é que nós temos que aprender em cada uma delas. E assim, sempre com esmero, dedicação, vontade e perseverança, mas nunca com ansiedade, sempre com amor, com paciência, com caridade, que nós possamos vencer cada uma dessas provas, cada uma dessas expiações que nós precisamos convencer-nos de que são necessárias para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos preparar o nosso espírito para um mundo melhor, para sermos melhores a cada dia, para que nós possamos vivenciar em cada oportunidade a fraternidade e o amor de Jesus. E assim, pedimos que o irmão Gabriel, que sempre nos acolhe, e toda a sua bendita equipe que nos orienta, estejam conosco. Que nossos anjos guardiões possam nos conduzir, fazendo com que nós sejamos dignos de ter recebido esta oportunidade que é a reencarnação. De sermos dignos, enfim, cada dia mais, de sermos chamados trabalhadores de Jesus, de caminharmos na sua seara e de sermos filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus.